Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem da Terra. Chega mais também os amigos que sempre nos veem, nos acompanham e mandam recados através da tela da Band Internacional. Hoje um programa aí com muita informação e entretenimento, é claro, para todo mundo. No quadro Saúde, vamos falar sobre tratamento de doenças da visão. Um oftalmologista especialista nesse assunto está aqui no estúdio para tirar todas as nossas dúvidas. Então, pessoal que está em casa, já quer começar a interagir, mande sua dúvida, mande seu recado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde, né? Problemas de visão, dicas e tratamento. Quais são eles, né? Por isso, recebemos aqui no nosso estúdio um especialista oftalmologista nesse assunto, que é o Daniel Canlotti. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, bom dia, Renato. Bom dia. Bom, quando a gente fala em questão de visão, sempre é importante ficarmos atentos, né? Inclusive, aqui no Grupo Bandeirantes, recentemente, todos aí fizeram uma passagem por um oftalmologista para ver se estava tudo certo ou não. É importante ter essa visita, né? Pelo menos uma vez ao ano, para ver o que está ocorrendo, se está tudo bem com a saúde dos olhos, certo, doutor? Sim, perfeito. A consulta anual é importante, até se a pessoa não sente nada. A maioria das pessoas que tem grau visitam com uma certa frequência, mas aqueles que não têm, não visitam. E existem algumas doenças silenciosas que as pessoas só podem detectar quando já está muito avançado, depois não tem como reverter. Por isso a importância da visita, mesmo se o paciente não apresenta sintomas. Certo. Antes de falarmos dessas doenças mais silenciosas, né, vamos destacar aqui algumas mais comuns, né? A gente começa, por exemplo, pela miopia, né? Miopia, que é aquela questão quando as pessoas não enxergam muito de longe, né? Como detectar, doutor? Miopia, em primeiro lugar, a gente sempre diz que é importante, vamos dizer, na infância, sempre ficar de olho, porque a criança vai começar a sentir aquela dificuldade de querer sentar, ficar perto da TV para assistir. Isso é importante ser detectado porque até os 7 anos a gente consegue fazer o tratamento necessário para evitar um problema maior no futuro. Então, a dificuldade para longe, aquela necessidade de chegar perto para enxergar, a gente precisa detectar principalmente em criança. E a miopia seria o quê? O olho, na verdade, ele cresce um pouco mais do que o normal. Olha, então, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo, né? Tá aqui um olho. Então, o que acontece, por exemplo, na região aqui, doutor? Na verdade, o tamanho ocular é um pouco maior. Então, os raios de luz que precisariam cair aqui certinho atrás na retina, eles cairiam um pouco antes. Certo. Então, isso que distorceria a imagem. Então, a gente precisa colocar a lente para que esses raios caem direitinho aqui na retina e a imagem fica naquela forma mais nítida dessa forma. E existe assim uma estabilização, né? Chega um momento que se estabiliza ou não? A gente diz que, vamos dizer, até alguém que quer fazer cirurgia refrativa, que seria aquela cirurgia de diminuição de grau, a gente costuma sempre acompanhar até os 23, 25, que é quando mais ou menos aquele grau pode estabilizar. Mas é claro que existem alguns casos, principalmente miopia patológica, que seria um grau muito alto, histórias que a miopia pode aumentar até depois dessa idade. Então a gente sempre deve acompanhar de perto, mas uma média de até 23, 25 anos, a miopia pode estabilizar. E você indica a cirurgia ou depende dos casos, né? Depende muito de cada caso, porque a córnea, que é essa parte transparente do olho, que vai ser, ela precisa ser avaliada para ser mexida. Então, a córnea a gente vai, na miopia, por exemplo, a gente vai reduzir a espessura dela com laser. Então, você reduzindo a espessura, se ela possui alguma curvatura diferente na topografia, que faz um mapa dessa curvatura, e a espessura fina, isso impediria uma cirurgia, senão você pode criar alguma complicação. Então, você deve fazer o pré-operatório bem feito, para saber se essa córnea tem espessura e curvatura o suficiente para que você faça essa cirurgia com segurança. No caso da hipermetropia, né, doutor, o que ocorre? A hipermetropia é o contrário, é um grau positivo, a miopia é um grau negativo. A hipermetropia, na verdade, o olho é um pouco menor do que o normal. Então, aqueles raios de luz que cairiam aqui certinho na retina, cairiam depois. Então, a correção positiva faz com que esse raio caia certinho. Esse paciente vai ter uma dificuldade tanto para longe como para perto. Quando ele é jovem, ele consegue acomodar a visão e consegue enxergar se a hipermetropia não for muito alta. Então, essa acomodação ajuda, mas isso pode causar dor de cabeça. Também se estabiliza? Também pode estabilizar. Tá. A maioria das crianças nascem com hipermetropia, isso vai diminuindo até um certo momento, mas é claro que a gente sempre diz que existe uma variação de caso para caso.
A questão do astigmatismo, né? Que é quando você vê um pouquinho mais embaçado quando vai ficando de longe, as luzes, né, incomodam um pouco. Sim. Eu tenho um pouquinho de astigmatismo, né? Então, eu lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem, né? Aí vinha aquele ônibus ali, aí eu precisava fazer assim, né? Cadê? Porque só via aquele embaçadinho no final, né? Sim, sim. Que é isso, né? Sim. Eu acho que você enxerga a imagem, mas vamos dizer, Um pouco ou pelo H, distorcida. ou pelo B, então Sim. você vê distorcido, mas vê. Então é importante você detectar o astigmatismo. Se for muito alto, você precisa também investigar se existe algo por trás do astigmatismo, porque isso é a curvatura dessa córnea que estaria alterada, é isso que causaria o astigmatismo. Olha só, tô com perguntas já de telespectadores, vamos lá. Renato, uma dúvida. Meu pai sofreu uma queimadura no olho direito por conta de uma fuligem quente que saiu do trator. Ele agora vê bem pouco com esse olho. Qual seria o procedimento correto? Uma cirurgia resolveria a situação? Muito obrigada. Pelo que ele disse, provavelmente a queimadura foi no segmento anterior do olho, que seria essa córnea, a parte transparente. Se for uma queimadura que afeta a parte mais profunda dessa córnea, ela pode ficar com uma certa cicatriz. Então, dependendo do caso, se tem essa cicatriz, o quanto pegou, às vezes você não mexe, se pegou muito, você pode fazer alguma cirurgia, depende muito também de caso para caso, mas provavelmente afetou essa parte anterior da visão e a gente precisa detectar se ficou alguma cicatriz ou não depois dessa queimadura. E aí, avaliando isso, aí o médico indica se seria o caso de ter uma cirurgia ou não. Sim, perfeito. Tá. A questão da presbiopia, né? O que é, né? Vem sendo bastante falado atualmente. Sim. A presbiopia é aquele grau que após os 40 anos as pessoas vão afastando as coisas pra Gente, isso é muito normal, né? A gente encontra assim, pai, mãe, tios, avós, de repente vai chegar na idade e a pessoa tá aqui, assim, né? O braço longo, né? Tem que colocar o braço bem longe. A Jaine aqui emitiu um som. Jaine, me conta. Bom dia, já vou aqui apresentar e colocá-la aqui na nossa conversa. Jaine, aconteceu isso, Jaine? Muito, a gente não pode nem esquecer a letra mais, essa coisa de cantar lendo, porque tem que botar o óculos, né? Não dá E outra. faz assim, realmente. É terrível, é o começo do fim. Mas você, assim, usa óculos, alguma coisa ou não? Eu uso pra perto, né? Pra perto, Então, certo. eu até apresentei alguns programas de televisão e aí essa fichinha que você tá lendo... Você fazia assim? Não, então tinha que botar os óculos, não tinha outro jeito. Entendi, mas tá tudo certo, Tá tudo né? certo. É um Que grau bom. pequeno, mas é de perto. Mas com o tempo, então, é a questão da presbiopia. Com o tempo, é normal isso? Normal. E quanto mais você faz, porque todos os especialistas, né, dizem, quanto mais você vai afastando é pior, porque vai chegar uma hora que não vai ter braço que alcance, tá? Então, assim, acostume-se aí com a distância. Tem gente que fala, dá uma forçadinha um pouco, porque senão... Como que é, doutor? O que deve ser feito? A presbiopia, na verdade, após os 40 anos, o que acontece? A gente tem uma lente dentro do olho, que é o cristalino. Sim. Esse mesmo cristalino é que vai ficando sujo, tem a catarata, mas na presbiopia, esse cristalino ele é elástico. Então, quando a gente é muito jovem, ele consegue ter essa elasticidade para focar para longe e para perto. Com o tempo, ele vai perdendo essa capacidade de focar de perto. Sim. E aí a gente precisa, o foco vai ficando cada vez mais longe. E o óculos, na verdade, o que ele vai fazer é compensar essa falta de foco, essa acomodação que a gente vai perdendo com o tempo. Eu digo sempre que a experiência vai aumentando, o braço vai ficando maior. Ó, temos dúvida aqui mais de telespectador, W. Viana de Aripuanã, Mato Grosso. Obrigada pela companhia aí do Centro-Oeste. Renata, bom dia, uma bela manhã para você também. Eu gostaria de saber se pressão baixa ofende a visão de certa forma. Pressão baixa arterial, na verdade, o que pode acontecer quando está muito baixa, a gente sente aquela certa tonteira, dá aquele branco de repente, mas isso na verdade não é porque afetou a visão. Na verdade é que a pressão baixou, ela vai sentir aquela tonteira, mas não vai afetar em grau, nada disso. A pressão ocular não tem nada a ver com a pressão arterial. Certo. Temos aqui mais dúvidas chegando. Renata, bom dia. Minha filha não tem lágrima e o olho dela seca muito e também tem miopia. O que acontece? Eu acho que é mais a questão do olho mais seco, Sim. né? Isso é normal, né? Sim, a gente está num clima muito seco. Então, com esse clima seco, principalmente quando está muito calor, o uso do ar-condicionado e o uso constante de computador, de tablet, tudo isso, você pisca menos o olho e o concentrar da visão para enxergar, a lágrima evapora e vai ressecando
o olho. Então isso é normal atualmente, isso é muito comum. E aí tem que se colocar assim apenas o soro fisiológico. Tem muita gente que fala que não é legal ficar colocando colírio toda hora pro olho não se acostumar, né? E também não é bom, porque é um remédio. Sim, existem colírios lubrificantes, lágrimas artificiais são usadas para isso, mas tomar muito cuidado com o tipo de colírio, porque existem aqueles vasoconstritores que deixam o olho branquinho, mas isso a longo prazo, eles são drenados para o corpo, isso faz a vasoconstrição dos vasos e isso pode causar até um aumento da pressão arterial com o uso crônico desses colírios que são vendidos assim, tranquilamente na farmácia, as pessoas compram e pode ter efeito colateral. Olha aí, pessoal, fique esperto, não vamos ficar usando aí colírio de forma aí sem pensar, né? Sem indicação médica, porque pode afetar até a questão arterial. Chegando um monte de dúvidas, vamos lá. Bom dia, eu sou o Rafael de Sete Lagoas, Minas Gerais. Doutor, eu tenho moscas volante e também vejo vagalumes constantemente. Gostaria de saber se há algum exercício, alguma dica para que eu possa diminuir esse problema ou se eu já estou tanto tempo assim, já estou até acostumado. Forte abraço a todos. Obrigada, Rafael de Sete Lagoas. Então, na verdade, Rafael, isso acontece, essas moscas volantes são um vitro, um gel que preenche o olho, fica dentro do olho. Ele, com o tempo, tem até uma imagem. Essa é mais ou menos uma ideia do que acontece aqui, a gente vê. Principalmente quando olha para uma parede branca, luz. Esse vitro, você mexe o olho, você parece ter uma mosquinha acompanhando. Porque esse gel, ele desorganiza, ele se solta da retina, ele desorganiza e fica mexendo para lá e para cá. Na maioria das vezes, isso está relacionado à alta miopia, com a idade, tudo isso. Mas é sempre importante dilatar o olho para a gente poder avaliar se essa mosca volante está associada com alguma lesão na retina. Porque se tiver alguma lesão na retina, a gente vê aqui que tem como se fosse um buraquinho. Na hora que esse gel se solta, existem algumas aderências na retina. E se ele se solta nessa aderência, pode criar um buraquinho. Esse buraquinho, com o tempo, pode entrar líquido. E isso pode ser um fator de risco para o descolamento de retina, que é algo muito grave. Seria mais ou menos isso que aconteceria. Que a pessoa isso aqui vê é o dessa pontinho forma. preto e isso aqui é o descolamento de retina acontecendo. É um campo preto baixando na visão. Então, terrível. o descolamento deveria ser feito uma cirurgia o mais urgente possível, porque o prognóstico visual, a chance de melhora, depende muito da rapidez na hora de fazer a cirurgia. A mosca volante não é grave, mas se estiver associado com isso, sim. E a questão do vagalume também, né? A mesma coisa. O vagalume é na hora que o gel está tentando se desprender, ele consegue ver flash de luz na periferia. Quando ele se desprende, aí começa a mosquinha. Então, o vagalume é a tentativa desse gel se soltar e o gel mexendo é quando ele já se soltou. Às vezes, quando dá uma tonturinha assim, também a gente vê, né? Uns pontinhos assim, é normal. Às vezes até confunde, principalmente pressão arterial alta, às vezes pode acontecer de dar isso. Às vezes também... Ou mais baixa também. Ou mais baixa, aí dá aquela tonteira. Então, sempre diferenciar. Tem enxaqueca, a aura da enxaqueca, às vezes a pessoa vê esses flashes e depois vem a dor de cabeça. Então, sempre diferenciar uma coisa com a outra. Perfeito. Um monte de dúvidas chegando aqui, vou tentar responder todas ao máximo, tá bom? Obrigada pela companhia aí de todo mundo. Bom dia, Renata. Meu nome é Jaqueline, eu sou de Pedra Preta, Mato Grosso. Muita gente do Centro-Oeste hoje. Gostaria de saber se catarata pode ser causada por acidentes, produtos químicos ou só por idade. A catarata, ela pode ter causas secundárias também. Acidentes, traumas oculares podem acontecer e causar catarata. Outra causa também, o uso de corticoide a longo prazo, colírios ou até mesmo o uso via oral, né? Isso também pode criar a catarata, mas o mais comum é a catarata senil, que seria a catarata causada pela idade. Certo. Olha só, mais dúvidas estou tentando selecionar aqui, que são muitas. Renata, sou o Rafael de Sinop. Obrigada, Rafael, por sua companhia. Quanto ao colírio, eu vou ter que dizer aqui uma marca, mas pergunta do telespectador. Uso o Moura Brasil pelo fato de ter muita poeira aqui na minha região. Que tipo eu posso usar? Parabéns pelo programa. Obrigada, Rafael, pela companhia. Esse colírio é um tipo de vasoconstritor. Tem vários vasoconstritores, como eu falei antes. Ele, a longo prazo, o uso crônico pode ter esse problema de aumentar a pressão arterial, mas ele não deve ser usado até porque ele causa um efeito rebote. Você usa muito, fica branquinho, parou de usar, ele volta pior do que estava. O importante é marcar o oftalmologista, ver a causa desse problema. Se tiver com olho seco, existem lágrimas artificiais para poder ser indicado. Porque na região centro-oeste mesmo tem uma época que é muito Sim. seco e todo mundo reclama, né, da Sim. questão do olho, a pele fica ressecada e tudo mais, né? E o vasoconstritor não vai resolver isso. O que vai resolver seria a lágrima Quer artificial. dizer, você vai ser paliativo, Sim, né, ali a perfeito. resolução. Perfeito. Vamos aqui a mais dúvidas? Renata, bom dia, eu sou o Renato. Obrigada, Xará, pela companhia. Minha família tem um problema que é o olho vermelho.
Fui ao oftalmologista e ele disse que não compensa operar, pois ele volta. Realmente isso acontece, doutor? Então, Renata, provavelmente ele deve estar falando relacionado ao pterígio, que é aquela pelezinha que nasce no cantinho do olho. Isso é importante proteger o olho do sol, porque os raios do sol, UVA e UVB, podem fazer aumentar essa pelezinha. E o olho vermelho também está relacionado com o ressecamento, com tudo isso. Então, acho que é importante também procurar o oftalmologista, saber a causa e saber se tem um tratamento ou não. Certo, mais dúvida. Analice, da região, se eu não me engano, ali, estou tentando localizar, acho que é Maranhão, por ali. Ela quer saber, né? A filha dela tem uma manchinha no olho vermelho, é perigoso? É verdade, já percebi também muitas crianças às vezes nascem com alguma manchinha dentro do olho, né? O que é isso? A gente sempre diz que é importante você avaliar se a pessoa já nasce com essa manchinha, a probabilidade de ser algo grave é bem menor do que se aparece uma mancha com o tempo e ela vai aumentando, mudando o aspecto, mudando a coloração. Então, o importante é acompanhar. Se ela não tiver mudança na coloração, no aspecto, provavelmente é benigno, tá? Mas, claro, também é a mesma coisa. Marcar o oftalmologista para olhar a lesão e saber dizer melhor para ela. Vamos lá para Bahia, para Cristópolis, com a dúvida aqui. Tenho muita falta de sono e meu olho fica seco e por isso não durmo. O que acontece? Provavelmente, com o tempo, ao longo do dia, o olho vai ressecando, tanto é que no final do dia piora. E se ele, durante a insônia, estiver usando o computador, estiver ali toda hora olhando no celular, tudo isso vai ajudar a ressecar o olho e isso aí é um fator de risco para que o olho piore mais ainda. Dúvida agora de interior de São Paulo, de Jales. Renata, muito bom dia. Gostaria de saber se a diabetes afeta a visão? Muito. É um problema problema visual que no começo é silencioso, que o diabético deve procurar o oftalmologista todo ano, mesmo que ele não sinta sintoma. O importante do diabetes é você tratar antes que tenha qualquer complicação. Quando já começam as complicações de hemorragia, baixa visual, é mais complicado tratar. Então, o tratamento precoce é muito importante no diabético e o acompanhamento anual. Vamos lá para a região de Capela, Sergipe, com a Aidine. Queria saber se a carne no olho é perigoso. E o que você aconselha, doutor? Essa carne no olho provavelmente é aquele pterígio que eu estava falando. Principalmente a proteção do sol, tá? Isso também tem um componente genético. Se ela é muito nova, a chance de você fazer a cirurgia e voltar existe. Agora, quando já tem um tempo e essa carnezinha já está começando a afetar a parte central da visão, causar um astigmatismo alto, aí sim você indicaria a cirurgia. Também depende de caso para caso. Certo. Doutor, questão de mancha no olho, me perguntando aqui novamente, é perigoso? Muita gente aí perguntando sobre a questão da mancha no olho, né? Depende do aspecto, da coloração e da evolução. Certo. Bom, muita gente aqui interagindo, participando. Obrigada aí por todo mundo. A gente volta a falar sobre esse tema de saúde, sobre essa questão da visão tão importante, porque com certeza você em casa merece sim a nossa prestação de serviços. Doutor, deixa o seu contato e já o convido aí para uma próxima oportunidade para estar aqui novamente com a gente para tirar dúvidas que você viu que não para de chegar, né? Deixa o seu contato. Vai ser um prazer responder a todos. Se vocês quiserem no Facebook, me procurar, sempre coloco alguns artigos e tudo. Dr. Daniel Camelot, você consegue me encontrar e qualquer dúvida é só enviar que eu respondo com o maior prazer. Certo, então, Facebook? Pode colocar Dr. Daniel Camelot. Daniel Camelot, tá bom. E aí eu respondo com o maior prazer. Obrigada, viu? Continue aqui acompanhando a boa música da nossa cantora, a nossa musa rainha do country brasileiro. Uma dúvida. Claro! Vamos lá. Aliás, um beijo pra Jales, né, gente? Ligando de Jales, tá é a minha aqui, cidade Brasil natal. todo. Já tem um monte de recado pra você, viu? Daqui a pouquinho eu vou ler também. Grandes perguntas. A minha mãe tem glaucoma, fez cirurgia e tudo. E disseram que é hereditário, é verdade? Glaucoma é uma doença genética hereditária que afeta principalmente o campo visual. No início a gente não sente nada, por isso é uma doença silenciosa. E como é hereditário, depois dos 40 anos principalmente, a gente deve aferir a pressão do olho sempre, porque não apresenta sintoma. E como é hereditário, então sempre aferir a pressão do olho com a tonometria. Isso aqui seria o glaucoma, a diferença do nervo óptico normal e um nervo óptico já avançado, a escavação bem grande do glaucoma. Quanto aumenta a escavação, a gente vai perdendo as fibras nervosas do olho e o campo visual vai diminuindo. A pessoa só vai perceber quando tem aquele túbulo de visão. Quando já está aqui, não tem como reverter. Por isso é importante a detecção precoce do glaucoma para a gente começar a usar o colírio e evitar que a pressão ocular aumente. É complicado. Minha mãe fez cirurgia e não resolveu. E aí muita gente cada vez mais a que visão. Às vezes vai. Bom, vamos lá falar de música?